Olá! Veja os destaques do programa que lhe aproxima ainda mais da Câmara Municipal de Aracaju. Ivaldo apela para que a Prefeitura amplie o número de fonoaudiólogos. Lucas defende implantação de CPI para investigar declarações do vice-prefeito. Agamenon diz que Prefeitura e Governo devem descontar dias de greve dos professores. Bigode apela por obras de escoamento no Bugio 3. O Câmara em Ação já começou. Ivaldo José anunciou que vai apresentar mais uma indicação à Prefeitura para ampliação do número de fonoaudiólogos na rede municipal de ensino. Os fonoaudiólogos, eles não estão apenas para servir a classe privilegiada da sociedade, como muitos pensam. É uma atividade médica para os ricos. Não. O fonoaudiólogo, ele tem uma importância na correção da fala de crianças. A gagueira, por exemplo, que é um defeito de fala, com a atividade médica do fonoaudiólogo, pode ser corrigida. Uma criança que não corrige a gagueira vai ser um homem tímido para o resto da vida, comprometendo a sua atividade profissional. Por que eu defendo essa categoria e falo, de quando em vez, da necessidade do poder público ampliar o número de fonoaudiólogos na administração municipal, na rede escolar? Desde a época do prefeito Edvaldo Nogueira, que eu cobro, houve uma ampliação do número de fonoaudiólogos, já cobrei também da atual gestão, para termos mais fonoaudiólogos à disposição de professores e principalmente das crianças no início do aprendizado, no início da atividade escolar. Por quê? Muitas vezes o bullying é praticado contra as crianças que têm defeito de fala. A gagueira, que é o mais comum, que as pessoas convivem mais, acabam intimidando essa criança na sua atividade escolar. Então, saio em defesa novamente para que a administração municipal, a Secretaria de Educação, amplie o número de fonoaudiólogos à disposição das nossas crianças, principalmente na pré-escola, na atividade inicial escolar. É um apelo. Vou apresentar mais uma indicação nesse sentido para que a Secretaria de Educação passe a ver com bons olhos a necessidade de termos fonoaudiólogos não só à disposição do professor, não só à disposição do aluno indicado pelo professor, mas sim para todo o alunato do município de Aracaju. Lucas Aribé anunciou que assinou o pedido de instalação de CPI para investigar a declaração feita pelo vice-prefeito José Carlos Machado. Assinei, conforme já havia dito na semana passada, que assinaria o pedido de instalação da CPI, né, com relação a essa celeuma toda criada por declarações, por vazamento de áudio na imprensa, né? E por um quadro que se instalou que requer explicações. E eu volto a falar aqui. Não estou dizendo que existe ou não existe alguém que rouba. Não estou julgando ninguém, até porque eu não tenho competência e interesse nisso. Mas eu, como parlamentar e como cidadão, que exerço o meu papel com ética e com respeito às leis e ao povo, mais uma vez eu conclamo a Comissão de Ética desta Casa, que também deve acompanhar algumas declarações que foram faladas aqui. Então, a CPI é importante, vereador Emanuel, é importantíssima. Agamenon Sobral sugeriu à Prefeitura de Aracaju que desconte os dias de paralisação dos professores que fizeram greves durante a semana passada. A semana passada, o sindicato do município de Aracaju, o sindicato dos professores do município de Aracaju,
resolveu fazer uma greve de 2 dias, exclusivamente para prejudicar o filho do pobre. Olha, vejam só, os professores de Aracaju estão com seus salários em dias. Aí o que justifica o professor fazer greve? O único intuito de fazer campanha política. Os professores do Estado, aqueles que estão em sala de aula, receberam o salário, mas mesmo assim fizeram greve. E aí, cabe aos governantes, ao prefeito João Alves, juntamente com a secretária Márcia Valéria, descontar dos 2 dias desses professores que não compareceram na sala de aula. Bem assim ao governo do Estado. Cabe ao governador Jackson Barreto e ao secretário Jorge Carvalho a descontar os 2 dias. Esse povo só vai se for na pressão. Se não sentir no bolso, pode ter certeza, vão continuar esculhambando. E não é justo. Que o pobre que já paga tão caro, porque a quantidade de impostos que nós pagamos já é absurda. E aí, esses impostos servem para pagar o salário do professor, serve para pagar o salário do médico que é funcionário público, serve para pagar o salário do vereador. O vereador Bigode do Santa Maria apelou para as empresas responsáveis pela obra de escoamento de águas pluviais que concluam os serviços no bairro Bugio 3. Por que não foi concluído? Não foi nem dado início a obra de esgotos de águas pluviais, que é a água da chuva. Então aquele povo ali reclama muito dessa situação que é lamentável os dejetos retornando para dentro das suas casas. Então eu peço à empresa responsável por esse trabalho, que eu acredito que faz trabalho em toda a nossa capital, inclusive nos bairros mais afetados por esses esgotos. E eu peço aqui ao senhor presidente, Carlos Melo, que é uma pessoa muito competente e eficiente, que tem nos atendido nossos pedidos, que reveja com bem carinho a situação desse povo ali do Bugio 3, que vive sofrendo demais sobre essa situação desses esgotos retornando para as suas casas. E também, não só Bugio 3, como todas as áreas afetadas com esses esgotos que retornam às suas casas, porque são canos, aqueles tubos de 100, pelo menos fossem uns tubos de 150 ou 200, que aí amenizava a situação desse povo que tanto sofre com essa situação. Já pensou, vereador Lúcio Marapasso, os dejetos retornando para dentro das casas do povo? Isso é uma situação lamentável, né? Então, o que está acontecendo ali no Bugio 3 e demais bairros das periferias de Aracaju. O Câmara em Ação de hoje fica por aqui. Reveja esta e outras edições no site câmaradearacaju.com.br e na rádio web tce.se.gov.br. Amanhã a gente tem um novo encontro e eu espero você aqui no nosso Câmara em Ação. Até lá!